Ele viajou para 2345 e revelou algo terrível sobre o futuro da humanidade. A viagem no tempo é real e talvez esse vídeo possa te provar o porquê. Enquanto alguns enxergam a viagem no tempo como uma possibilidade futura, outros alegam que é real e por isso traz tanta força para a ficção científica. O saudoso cientista Stephen Hawking mantinha viva a esperança de que a humanidade desvendasse a tecnologia temporal. E em meio a esse caleidoscópio de ideias, surge a questão: a viagem no tempo é mera fantasia ou uma futura conquista da humanidade? Um homem alegou ter saltado até o ano 2345 e trouxe consigo previsões sombrias sobre o destino da humanidade. Será possível que alguém tenha desbravado as fronteiras do tempo? Segure firme e se prepare, pois hoje vamos te mostrar a intrigante história daquele que ousou desafiar as barreiras temporais. Vou te contar tudo no vídeo de hoje, mas antes, lembre-se, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. O enigma do viajante no tempo. Em 1927, Al Bielek veio ao mundo, dotado de uma mente singular. Desde criança, sua inteligência excepcional e memória fora do comum valeram-lhe o apelido carinhoso de Enciclopédia Ambulante. Aos 9 meses, ele já espantava todos ao decorar informações vistas recentemente, revelando um dom que transcendia as fronteiras da compreensão. No ano de 1984, algo extraordinário aconteceu. Antes mesmo de assistir ao filme O Experimento Filadélfia, Hall teve uma conversa com alguém sobre o filme, porém, ele só viu o filme em 1988. No filme, durante os turbulentos dias da Segunda Guerra Mundial, o navio U.S. Eldridge desaparece no porto da Filadélfia e 2 marinheiros são mandados 40 anos para o futuro. Hall sentiu uma sensação de reconhecimento ao assistir o filme e foi em busca de respostas. Hall se submeteu a tratamentos cerebrais e desencadeou a ressurreição de memórias esquecidas. Foi então que ele descobriu que seu nome verdadeiro era Edward Cameron, e ele não havia nascido em 1927, e sim em 1916. Os pais que ele acreditava serem biológicos eram, na verdade, guardiões legais, e Duncan, suposto irmão, era uma peça oculta em seu quebra-cabeça pessoal. Após recuperar suas memórias, Al Bielek tinha certeza de que ele havia participado do infame Experimento Filadélfia. Em 1931, foi o início do projeto que seria conhecido como Experimento Filadélfia. Segundo Al Bielek, o projeto começou em 1931 e ele e seu irmão se uniram para trabalhar nele durante a Segunda Guerra Mundial. Ele afirma que ambos testemunharam os experimentos de 1943 em primeira mão. De acordo com Hall, uma equipe de especialistas estava tentando esconder navios americanos dos nazistas. 3 deles foram chamados John Hutchinson, von Neumann e Nikola Tesla. Após terem certo sucesso em 1940, escondendo navios menores, o foco ficou voltado para o U.S. Eldridge. 3 anos depois, Hall afirma que em 22 de julho de 1943 surgiu um grande problema. O navio desapareceu e após 15 minutos os passageiros estavam delirando e se sentindo mal. A Marinha ordenou que os testes começassem apenas um mês, mesmo que John von Neumann pedisse mais tempo. E quando o navio reapareceu, Hall e seu irmão não estavam nele. Mas algo estava errado, porque eles permaneceram no navio o tempo todo. Quando chegaram em terra firme, os 2 irmãos desceram do navio e perceberam algo diferente. O ano não era 1943, e eles também não estavam na Filadélfia. Al Bielek e Duncan estavam em Nova York e o ano era 1983. A verdadeira história de viagem no tempo. Ao descerem do navio, Hall afirmou que estavam cercados por guardas e helicópteros. Von Neumann estava esperando por eles em uma instalação secreta subterrânea.
Segundo Hall, ele e Duncan avançaram no tempo. O navio estava preso em uma hiperbolha espacial e sua expansão contínua representava uma ameaça existencial ao planeta Terra. E a única maneira de detê-la era voltando para o navio e destruindo o maquinário. Então, eles voltaram ao navio e destruíram os geradores com machados. O tempo começou a consertar seus rasgos e retornar ao normal. Tudo parecia estar saindo como esperado. U.S. Eldridge fez a viagem de volta até 1943, mas Hall desmaiou depois de destruir o gerador. Quando acordou, Hall e seu irmão estavam no hospital. Mas qual era o ano? 1943 ou 1983? A resposta é: nenhum dos dois. Segundo ele, o ano era 2137. Enquanto viajava no tempo, Hall disse que ele e Duncan sofreram queimaduras de radiação e foram tratados por 6 semanas. Nesse tempo, eles viveram e trabalharam no Hospital do Futuro. Ele disse que nenhum curativo ou creme antibiótico foi aplicado pelos médicos. Os pacientes eram tratados com luz de última geração e energia vibratória. Tudo o que passava na TV eram estações antigas, mapas e documentários históricos. Hall afirma que não existiam comédias e novelas nessa época e que os Estados Unidos haviam perdido território substancial entre os anos. A Flórida não existia mais e em seu lugar estava a cidade de Atlanta. Segundo Hall, os Estados Unidos deixaram de existir como uma nação soberana e o mundo havia sido governado por uma ditadura militar. Havia apenas 300 milhões de pessoas na Terra, muito abaixo da estimativa de 7,7 bilhões. Então, ele culpou as armas nucleares como a raiz do problema. Hall afirma que, depois de ser curado, tentou retornar ao seu próprio tempo, mas em vez disso, viajou para o ano de 2749. Nesse momento, o mundo havia sido devastado pela guerra nuclear e a humanidade foi reconstruída de forma ilusória, em uma civilização muito diferente da que vivemos hoje. De acordo com Hall, os problemas de dinheiro e emprego foram eliminados, pois a humanidade descobriu como fazer máquinas antigravidade e os robôs substituíram os humanos na força de trabalho. Houve paz, porque não havia necessidade de travar guerra. Mas, de repente, ele foi transportado de volta para 1983. Porém, seu irmão sofreu efeitos colaterais indesejados e acabou falecendo. Após o trágico ocorrido, Hall foi enviado para o ano de 1927 com nome falso e sua memória apagada. Desvendando o enigma das viagens no tempo. Muitos debatem se esse fenômeno é fictício ou real, dividindo-se entre teorias conspiratórias que abraçam a ideia de inteligência artificial e aqueles que a rejeitam. All Black afirma ter viajado no tempo, mas a veracidade de suas histórias permanece incerta. Levará certo tempo para descobrir se suas previsões sobre a Flórida se concretizarão. Mas enquanto esse tempo não chega, surge uma questão intrigante. É possível rastrear as viagens no tempo? A resposta de forma surpreendente é sim, se você está fazendo isso agora. Estamos todos acelerando no tempo, experimentando cada segundo que passa, seja assistindo a um vídeo ou conversando com amigos. As representações populares de viagem no tempo, como as vistas em programas de ficção científica como Doctor Who, Star Trek e De Volta para o Futuro, divergem do conceito discutido aqui. Nessas histórias, personagens embarcam em veículos mirabolantes para retroceder ou avançar no tempo, ao passo que viagens temporais reais envolvem a complexidade de universos paralelos e linhas do tempo alternativas. Enquanto os viajantes do tempo fictícios reaparecem magicamente em cenários históricos, cientistas não descartam a viagem no tempo de imediato. A física permite a possibilidade teórica, mas as nuances são cruciais. A ficção científica imagina viagens temporais sem consequências, mas, na realidade, alterar o passado ou presente pode acarretar implicações complexas,
influenciadas por informações do futuro. Diferentemente das cenas cinematográficas, nenhum cientista demonstrou a viagem no tempo como retratada na ficção científica. A ideia de viajar para frente e para trás no tempo, ou enviar uma pessoa através de períodos significativos sem destruí-la, permanece no domínio da especulação. Stephen Hawking argumentou que a ausência de invasões por turistas do futuro é a melhor evidência contra a viagem no tempo. Contudo, a manipulação temporal é respaldada pela ciência, como a teoria da relatividade especial de Albert Einstein, que postula a relatividade do tempo de acordo com a perspectiva do observador. Casos curiosos como o envelhecimento mais lento de Scott Kelly durante um ano no espaço em comparação com seu irmão gêmeo na Terra corroboram aspectos teóricos das viagens temporais. A complexidade dessas teorias se desdobra em ideias envolvendo buracos de minhoca, buracos negros e teoria das cordas. A exploração do conceito de viagem no tempo transcende a ficção científica, estendendo-se por romances, filmes, programas de televisão, quadrinhos, videogames e mais. O enigma persiste entre a fronteira do possível e do imaginário, desafiando-nos a desvendar os mistérios do tempo. A dança temporal e as possibilidades da viagem no tempo. Em 1905, Einstein ergueu a sua teoria da relatividade especial como um pilar na ciência contemporânea. Posteriormente, expandiu suas ideias na teoria da relatividade geral, onde o contínuo espaço-tempo é meticulosamente delineado para objetos em movimento constante ao longo de trajetórias lineares. A explicação da teoria da relatividade parece simples à primeira vista, mas revela sua complexidade ao explorarmos a ausência de um quadro de referência absoluto. Tudo é medido em relação a algo mais. A luz, constante em sua velocidade, desempenha um papel crucial, pois não se deixa afetar por mudanças de contexto ou técnicas de medição. A velocidade da luz emerge como o limite absoluto, dando origem natural às viagens do tempo. Um observador em movimento rápido percebe o tempo passando mais lentamente do que aquele estacionário. Embora os humanos não atinjam a velocidade da luz, exemplos como Scott Kelly, astronauta na Estação Espacial Internacional, que zuniu ao redor da Terra a 28 mil quilômetros por hora, ilustram essa dilatação temporal. Ao passar 520 dias no espaço, Scott Kelly vivenciou uma diferença de idade em relação ao seu gêmeo Mark Kelly, que passou apenas 54 dias lá. Essa discrepância, resultado da dilatação temporal, destaca-se não apenas entre humanos, mas também entre pessoas na Terra e satélites GPS em órbita. A teoria geral da relatividade de Einstein nos leva ainda mais fundo, argumentando que a gravidade afeta a passagem do tempo. Perto de corpos massivos, como estrelas de nêutrons, o tempo transcorre mais lentamente. Em locais com maior gravidade, como próximo a um buraco negro, o efeito é ainda mais perceptível, segundo o cosmólogo David Goldenberg. Permanecer próximo a um buraco negro poderia significar experimentar apenas algumas horas, enquanto que na Terra se passariam 1000 anos. Embora o futuro pareça maleável com essas teorias, viajar para o passado é um desafio complexo. Cientistas, desde a década de 1920 até os anos mais recentes, exploram soluções para paradoxos associados à viagem no tempo. A ideia de curvas fechadas no tempo, revelando-se como um caminho hipotético que avança constantemente, mas retorna ao ponto de origem, tornou-se uma perspectiva intrigante, inspirando investigações mais profundas. O tema da viagem no tempo, inicialmente considerado mais ficcional do que científico, ganhou destaque sério a partir da década de 1980. O intrincado balé entre curvas, gravidade e espaço-tempo continua a desafiar e fascinar a mente humana, abrindo portas para a exploração dos limites do conhecimento científico.
Igor Novakov, da Rússia, e Kip Thorne, dos Estados Unidos, uniram suas mentes em 1990 para explorar juntos as curvas fechadas do tipo TIM, um estudo detalhado sobre a mecânica da viagem no tempo. Além de investigar como construí-la, a dupla examinou as questões intrínsecas, como os paradoxos que surgiram ao jogar uma bola de bilhar em uma máquina do tempo e colidir com o próprio eu do passado. O interesse intermitente no tema persiste desde a década de 1990, mas o progresso significativo tem sido esquivo. Os modelos de máquinas do tempo desenvolvidos até agora destacando um tropeço fundamental na busca por viagens temporais. A descoberta de Einstein sobre a equivalência entre massa e energia introduziu uma complexidade adicional. Muitas teorias de viagem no tempo exigem massa negativa e energia negativa, uma ideia desafiadora dada a falta de observações práticas desse fenômeno. Elementos raros poderiam ser a chave para manter um buraco de minhoca, essencial para criar um túnel espaço-tempo, mas a necessidade de massa e energia negativos torna a implementação dessas teorias uma tarefa espinhosa. Apesar dos desafios, alguns cientistas vislumbram esperança em fenômenos quânticos, como a energia negativa em escalas extremamente pequenas, oferecendo potencial para uma máquina do tempo realista. Ideias envolvendo buracos de minhoca, tubos cósmicos e curvas fechadas do tempo continuam a cativar a imaginação, representando caminhos rápidos para aventuras estelares. Contudo, o caminho para a viagem no tempo está repleto de obstáculos, como a resistência da matéria normal em criar buracos de minhoca duradouros. O físico Stephen Hawking, em seu artigo 1992 na revista Physical D, especulou sobre a existência de uma agência de proteção cronológica que impediria o surgimento de curvas fechadas do tempo, tornando o universo seguro para historiadores. Paradoxos como o da bola de bilhar e o avô, este último, explorando as complexidades da causalidade e do livre-arbítrio, adicionam camadas de incerteza ao debate. Enquanto alguns, como o professor Augustin Hill, do MIT, suspeitam que a viagem no tempo pode ser compatível com o livre-arbítrio, outros questionam se a liberdade é verdadeiramente possível se a física permitir a manipulação do tempo. O futuro da viagem no tempo permanece incerto, sem visitantes do futuro para fornecer respostas claras. Enquanto ponderamos sobre a presença de viajantes temporais entre nós, a exploração desses enigmas continua, promovendo uma jornada fascinante rumo ao desconhecido. Afinal, quem sabe o que o futuro reserva? Resposta pode estar nos mistérios do tempo, que ainda estão para serem desvendados. E se você gostou desse conteúdo, por favor, clique no vídeo que está aparecendo na tela. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.